Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a professora está aqui para a gente ter uma aula de história, tá bom? Ainda lá no nosso livro 3, terceiro bimestre, tá bom? Capítulo 1, página 2. Vá lá, pegue seu livro e acompanhe a aula junto comigo. O nosso capítulo 1, ele tem como tema a vida em família, tá bom? E também ele vai abordar sobre de onde vieram os bisavós. Ele faz uma pergunta para vocês, tá bom? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje, tá? Aqui, no início, a gente vai ver esta imagem logo no início do nosso capítulo, tá bom? Que mostra o quê? Várias pessoas com diferentes estilos de roupas, olha, que a gente dá para perceber que eles não são iguais, né? Nem no estilo de roupa que eles se vestem e nem na sua fala, né? Na sua língua. Olha, este primeiro aqui, ele fala, olha aqui o balãozinho dele, ele vai falar hello. Aí, olha, esse outro aqui, ele já é o quê? Um africano. Ele já vai falar o quê? Hello. Esta daqui dá para saber, dá para perceber que ela é o quê? Uma japonesa. A japonesa vai falar konnichiwa, tá? Aqui do outro lado já dá para ver que é um chinês, japonês, é o quê? Outro, tá? De outro país, ele fala ni hao. E aqui, olha, temos esta o quê? Vestida de baiana, né? Olha aqui, dá para perceber pela vestimenta dela. E ela fala olá. Aqui dá para perceber que é o quê? Lá do Egito, olha aqui. Aí ele vai falar marhaba. E por último, dá para perceber que é uma italiana, né? Ela fala o quê? Ou uma espanhola, ela fala ciao, tá? Então, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Aqui nas nossas perguntas, ela faz essa pergunta para vocês. A primeira pergunta diz: o que as pessoas estão fazendo? O que vocês acham que essas pessoas estão fazendo? Elas estão se cumprimentando em diferentes idiomas, tá bom? Aqui o primeiro ele fala hello. O que significa hello em inglês? Oi. Aqui também ele já fala hello. Aqui ele está cumprimentando. E assim todas as outras, tá bom? E olha aqui é o que é? É a brasileira, né? Lá da nossa Bahia, lá da Bahia. Ela fala o quê? Olá, tá bom? Aí a segunda pergunta diz: você acha que as pessoas retratadas vieram do mesmo lugar? Sim ou não? Não, não vieram. Por que você percebeu isso? Porque o quê? Porque elas estão falando em línguas o quê? Diferentes, tá? A língua falada deles é o quê? Diferentes, tá bom? E a terceira diz: você reconhece alguma palavra que as pessoas estão falando? Aí fica uma resposta para vocês. Vocês conhecem alguma dessas palavras que elas estão falando? Se conhece, comente aí com o pai, com a mãe, tá? E quando a gente tiver a nossa próxima aula de história, você fala para mim, tá bom? Aí a gente corrige juntos. Aqui agora eu vou passar, que a gente vai ver sobre os bisavós, tá bom? Diz assim, vou já passar aqui.
só aqui, ó. De onde vieram os bisavós? Ele faz uma pergunta. E aqui tem um pequeno texto que fala sobre os bisavós, tá bom? Diz assim: é muito comum as pessoas mais velhas contar histórias aos mais novos. Em alguns casos, a avós, né, os avós, se lembram de como os pais se conheceram, de onde vieram e como viviam. Os pais dos avós são os... O que os pais dos seus avós são para vocês? São os bisavós, tá bom? E aí ele ainda fala: no Brasil, diversos povos saíram do local onde nasceram e se mudaram para cá. Por isso, a maior parte das famílias brasileiras possui histórias que contam as viagens e aventuras dos bisavós. Aí aqui no balãozinho, tá? Que você está vendo. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Aqui no balãozinho, ela vai falar assim, olha. Essa aqui é o quê? É uma bisavó, tá? Contando uma história aqui para os seus bisnetos, tá bom? Você já vai entender. Diz assim: o meu pai veio da Itália quando era menino. Aqui no Brasil, se casou com minha mãe, uma mulher de origem africana. Eu nasci em 1949 e sou a filha mais velha. Meus pais tiveram 8 filhos. Olha aqui. Aqui fala, olha, é a mãe dela e o pai dela. E ela diz que com ela são 8 irmãos. Ela está contando o que? A história de como foi que o pai dela conheceu a mãe dela e tiveram os filhos. E ela diz ainda que ela nasceu no ano de 1949, tá bom? Então, é muito comum os avós ou os bisavós contarem essas histórias para os seus netos ou bisnetos, tá? De como era a sua vida no passado, como foi que chegou no lugar onde mora, tá bom? Aí diz aqui, olha, ela ainda conta, ainda fala assim: no passado, aqui embaixo, tá? Diz assim: no passado havia apenas famílias indígenas morando no território brasileiro. Com o passar do tempo, chegaram portugueses, povos da África, italianos, espanhóis, japoneses, sírios, libaneses e pessoas de outros lugares. Até hoje, existem famílias formadas com integrantes de diversas origens, tá bom? Então, vocês podem até conhecer, o pai ou a mãe, conhecer famílias, né? Que tem o quê? Na sua família, pessoas de diversas origens ou de outros países, tá bom? E aí tem a nossa atividade aqui, que aí você vai fazer aí na sua casa. Diz assim: leia os alimentos que os personagens da turminha estão apresentando e ligue-os à respectiva origem, tá? Aqui o primeiro, quem é que você dá para perceber? É um índio, né? É um índiozinho aqui. E ele tá falando aqui a comida dele, né? O alimento dele é o que? A tapioca, tá? Olha aqui, tapioca. Agora aqui, olha, dá para perceber que é o quê? É o menino com a pele mais escura e o alimento dele é o quê? A banana frita. Aqui é a Ana, lá da nossa turminha do ético, né? E aqui, ó, ela já tem a pele clarinha e o cabelo o quê? Claro, louro. E ela diz que o alimento é o quê? O bacalhau. E por último, tá?
Tem o quê? Aqui cabelos negros, né? Preto, também branquinha. E ela diz que é o sushi. Aí na sua casa você vai ligar, tá bom? Aqui, qual é o continente deste menino aqui? Ele é o quê? Indígena, tá bom? Então você vai e liga para o indígena. Aqui, olha, esse aqui, ele é o quê? Africana, tá? Então vai e liga para o africano. Aqui, olha, sobrou as asiática e europeia. Qual dos dois você acha, olha? A europeia, quem é? É a menina lourinha. Então, vai e liga para Europa. Por quê? Costuma lá na Europa, né? Nos países do continente europeu, pessoas o quê? Com a pele bem clarinha, né? Pessoas bem brancas e louras, né? Lá nos Estados Unidos, lá no quê? Na Alemanha. Então, costuma na Europa ser assim. Então, vai e liga aqui. E por último, ela diz que é o quê? O sushi. Sushi é onde? No Japão. Japão é lá na Ásia. Então, é o continente asiática, tá bom? E aí, você faz a ligação aí. Agora, aqui na próxima página, diz... Só um momento. Aqui na próxima página, tá? Na página 6, a gente vai ver umas atividades para vocês fazerem aí na casa de vocês, tá? Que vocês vão fazer o quê? Diz fazendo história. A primeira questão diz assim: qual é o nome de seus avós? Tá? Como é o nome dos seus avós? Aí você vai e escreve aqui, tá bom? A professora Cecília diz assim, olha, aqui no balãozinho, ela vai falar assim: preencha os espaços com a ajuda de um de seus familiares. Ao comparar suas respostas com as dos colegas, você vai perceber quantas diferenças há entre as famílias, tá bom? Então, essa aqui foi a atividade para você fazer em casa, tá bom? Peça ajuda do pai, da mãe, vá fazendo aí. Na próxima aula, você mostra para a professora, tá bom? Vou só ler aqui como é que vocês vão fazer. Primeira questão, vocês vão colocar o nome dos avós de vocês. Segunda diz: seus avós nasceram no Brasil? Faça um X na alternativa que responde a essa pergunta. Aí você vai ver se ele nasceu ou não. Terceira diz: seus bisavós nasceram no Brasil? Faça um X na alternativa que responde a essa pergunta. E a quarta diz assim: escreva o nome do país ou região de onde seus bisavós ou seus avós vieram, tá? Então, faça aí a pergunta para o pai, para a mãe, ou direto para o seu avô, para a sua avó, quem tiver oportunidade, e escreva aqui nesta linha aqui, tá? Da quarta questão. A quinta diz: algum de seus ancestrais é indígena? Faça um X na alternativa que responde a essa pergunta. E a última questão, a sexta questão, diz: em sua família, existe alguma tradição, costume ou alimento que represente a influência de seus bisavós? Se sim, qual? Aí você vai perguntar se na sua família tem algum alimento, alguma comida que lembre os seus bisavós. Se tiver, você vai colocar aqui e escrever qual é esse alimento ou a comida, tá bom? Então, essa foi a nossa aula de história de hoje, tá bom? Faça aí na sua casa, é direito, sua atividade. Quando for na próxima aula, lá na nossa aula ao vivo, a gente corrige, tá bom? Beijo para vocês, tchau e até a próxima aula.
Estude, continue sempre estudando, tá bom? Tchau para vocês.